vamos botar o cinto de segurança, né? Senão a turma vai falar assim, ó os caras, velho. Tá muito metido demais, né? É, fala, os caras querem. Só que deixa eu achar o seu aí. Chega aqui, ó. Pode dar uma carcadinha forte, que senão... Não, pode colocar. Até ele fazer o cleque, o famoso clequinho. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui, ó. Coloca aí. Olha aqui, ó. Agora não morre mais. Aí galera, começando mais um programa Rota Underground. Meu nome é Maurício Carvalho e meu convidado de hoje é o político e ex-prefeito da cidade de Cordeirópolis, meu amigo José Geraldo Botião. E aí, seu Geraldo, tudo bem com o senhor? Bem, tudo bom, Maurício? Sossegado. E aí, o senhor nasceu na cidade de Cordeirópolis mesmo? Eu nasci em Cordeirópolis, bairro do Cascalho. É. Que ano que foi que o senhor nasceu lá? Foi em abril de 1948. Onde aqui do Aimee tem aniversário, tem festa. Tem aniversário, eu, se Deus quiser, vou lá, né? E aí, o que o senhor fazia quando o senhor era mais novo, adolescente? Sempre foi meio que metido na zona rural da cidade? Sempre fui uma pessoa que buscava novidades, que estava atrás desde jovem, muito jovem. Inclusive eu assistia a comícios naquela época, a política era ferrenha, eram poucos os políticos antigos, então a disputa era muito grande. Não tinha muito interesse assim por parte da população, não, assim que nem hoje, né? Não, mas eu acho que tinha sim, viu? Então os comícios eram feitos do coreto na praça pública e era tão gostoso ouvir. Nós tínhamos um cidadão aqui que foi diretor da Escola Levi, muitos anos, professor, eu não estou conseguindo lembrar, ele foi o diretor da escola, Jorge Fernandes, que inclusive leva o nome da escola de Cascalho. Sim. E era um político, ele era uma pessoa muito inteligente. Para fazer um discurso, as palavras saíam da boca dele como se fosse uma gravação eterna. E nós adorávamos ouvir isso, e ele era valente, ele, como diz hoje na gíria, né? Ele descia o porrete mesmo. Então a gente começou a gostar disso, né? E assim foi indo a vida, chegando inclusive a ser candidato a prefeito em 1972. Mas aí, é uma história, é o seguinte, nós tínhamos Orestes Quercia, era o prefeito de Campinas na época. E eu não sei por que carga d'água, a gente acabou fazendo um relacionamento. O Mário Zaia era um político muito aguerrido aqui na cidade, foi presidente da Câmara, vereador. E o Mário Zaia chegou em mim e falou, olha, você vai se filiar no MDB naquela época e vamos ser candidato. E eu? Isso me assustou. O senhor acompanhava a política, mas não era política. Exatamente. Mas o que aconteceu? Acabou jogando o sapo na água, né? Acabei me filiando, né? Aí o Mário Zaia saiu candidato a prefeito. Isso, tal de diretório e tal, aprovou o Geraldo Botião como vice do Mário. Ai, meu Deus do céu. Aí começou a guerra. Essa foi a primeira vez que o senhor saiu como político? Primeira vez como... Já foi o vice-prefeito. Saí como candidato a vice-prefeito. Candidato a vice-prefeito. De repente, faltando 45 dias para chegar às eleições, o Mário Zaia, eu não me lembro agora o motivo qual foi, ele foi impugnado pela Justiça Eleitoral. Ah, meu Deus do céu, no dia seguinte o diretório se reuniu e falou, você é o candidato a prefeito. Você dormiu, o vice e acordou prefeito. Vocês estão com a cabeça, gente, eu ser candidato a prefeito, não estou preparado para isso na época, tá? Não, você é o candidato a prefeito, o Vanderlei, filho do Mário, é o candidato a vice. Fora de brincadeira, eu fui para casa naquela noite e não conseguia dormir. E acabamos aceitando, a família contra, todo mundo contra, e a disputa começou. E como a gente tinha muita amizade na cidade, gostava do esporte, brincava com tudo, sabe? Participava de tudo,
essa candidatura cresceu muito rapidamente, em 40 e poucos dias. E nós tínhamos adversários fortíssimos. Toda a ala política da cidade, os políticos que ajudaram a desenvolver a cidade, que começaram a cidade poderosa, estavam todos unidos contra esses dois moleques. Onde podia dois molecão disso daí ser prefeito da cidade? Onde vocês estão com a cabeça disso? Enfim, partiu. Acabamos perdendo a eleição por 8, 9 votos. Nossa, mas muito pouco, hein? Quando aconteceu isso, aí assustou todo mundo. Falou, peraí, nós não estamos falando com o moleque. O cara, olha o que eles fizeram aí. Sim, Ó, quer dizer, subiu, tá? Então a partir daí mudou tudo. A gente continuou tocando o barco, continuei trabalhando. Aí fui trabalhar em Campinas, no Instituto Agronômico, na época. Aí depois de lá, meu pai começou com um barracão de laranja também. E eu comecei a transportar laranja para São Paulo no mercado. E foi uma temporada assim. Até que chega a segunda eleição. Mas o senhor foi caminhoneiro também? Também, caminhoneiro. Então o povo viajou bastante mesmo, conheceu bastante lugar. Nossa, foi aí, quando começou a gostar do caminhão, chegou de novo a política. Eu era um herói dentro daquele caminhão, eu amava aquilo. Aí em 72, meu pai comprou um Mercedão novo. Ah, meu Deus do céu. A minha casa era o caminhão. Então, e trabalhava. E inclusive, completando, antes de chegar lá, trabalhei 10 anos também na cerâmica, puxando argila. Trabalhei também puxando piso. Isso foi uma riqueza para mim, um aprendizado muito grande. Mas aí, chegou a segunda eleição. Isso aí era final dos anos 70. Aí foi 76, que foi a segunda eleição que eu disputei. A segunda, o adversário seu quem que era? Era o Elias, o principal adversário. Mas nós tínhamos vários. Mas naquela época tinha vários candidatos a prefeito? Eram dois partidos só, porque nós vivíamos num sistema militar, chamado assim, sim, né? Militar. Então, era governado por o governador era um militar, os governadores eram nomeados pelo presidente, os senadores eram nomeados pelo presidente, só os deputados que eram eleitos. E assim foi. Acabamos disputando a segunda eleição, perdi também essa eleição com uma diferença pequena por isso. Era um candidato muito forte, tinha o apoio de toda a equipe da política da cidade e tal. E foi realmente um grande prefeito, um ótimo prefeito. Quero até citar aqui uma coisa que o primeiro postão de saúde, por exemplo, foi construído na época dele, que eu não tenho vergonha de falar que foi o Maluf que construiu, que está lá na placa até hoje. Quer dizer, é um posto de saúde que é utilizado até hoje. Até hoje. Então, e assim foi. Perdi essa eleição também. E vai tocando. Aí, a eleição era para ser em 1980. Mas nessa mudança, depois chegou a época da mudança do regime militar, aconteceu o seguinte, resolveram então fazer uma prorrogação de 2 anos para a eleição ser em 1982, para ser candidatos gerais, prefeito, governador, senador. Ia voltar tudo normal de novo. Como voltou normal, tudo de novo, né? Aí lá vai o Geraldo de novo. Disputar a eleição. Aí nessa eleição, o Dair se filiou no partido junto com nós, eu saí candidato a prefeito e o Dair Peruque saiu a vice. Quer dizer, ganhamos uma eleição e contra todas as forças políticas da cidade e sobrou um caminhão de voto ainda. Né? Foi uma coisa extraordinária. A população saía na rua, nós andávamos na época da campanha na rua, na cidade, assim, era uma festa de gente atrás de nós, populares. E então era uma coisa muito
E acabamos sendo prefeito. E acabamos realizando uma administração, porque veja bem, você hoje tem necessidades, os municípios têm necessidades. Por quê? Pela situação que nós estamos vivendo. E sim, isso é uma outra conversa. Então, faltava tudo na cidade naquela época, faltava tudo no seguinte: escola municipal não tinha, rodoviária não tinha, ginásio de esporte não tinha, a maior parte das regiões não era asfaltado, jardim... Você foi, na terceira vez que você disputou, você foi prefeito aí eleito de 82 a 88. 88, era 6 anos. Era 6 anos, que depois eles tiraram esses 2 anos e aumentou. Exatamente, para voltar ao normal. Porque depois o Odair, quando foi que foi eleito, já não ficou todo esse tempo não, né? Não, o Odair também voltou, assim, quando ele foi eleito prefeito. Ele era o vice, nós apoiamos ele, e ele foi eleito prefeito. Há 4 anos. Aí voltou a 4, sim. Voltou a 4 anos. E ali eu voltei de novo. Nessa parte, nos anos 80, Cordeiro não tinha nada mesmo, né? Não tinha rodoviária, não tinha estrutura nenhuma, né? O único divertimento na cidade era o Cordeiro Clube. A única coisa que tinha. A única coisa que tinha nessa época. Nós não tínhamos, bairro não tinha posto de saúde. O primeiro posto de saúde foi eu construir lá no Jardim Progresso. Já posto de saúde de bairro, não tinha, lá foi o primeiro. Escola, com dificuldade, escola Malha, por exemplo, de uma escola municipal, que era proibido o município ter escola municipal. Mas por quê? Os governantes não aceitavam, porque eles entendiam que o município não tinha capacidade para gerir uma escola. E aí nessa época o governador era Franco Montoro, que aliás uma pessoa que falecida, tá? Mas eu admiro ele de coração. O Franco Montoro foi um grande homem, um grande governador, um grande ministro do trabalho que ele foi, ele que criou o salário, o 13º salário como deputado federal. Enfim, o Montoro tinha outra mentalidade. E eu, como prefeito, eu e o Odair marcamos uma audiência com ele e fomos lá explicar: governador, eu quero fazer isso na escola municipal para cuidar da primeira à 4ª série só, né? Não podia passar daí. Ele falou: meu Deus do céu, foi o primeiro prefeito que vem falar que quer assumir um compromisso que é do Estado. Falou: vocês vão fazer sim, vamos fazer um convênio, nós vamos ajudar vocês com dinheiro e vocês põem a mão de obra, construam essa escola, procure um diretor capacitado para gerir. Enfim, quando o Montoro falou isso, nós viemos embora arrepiados. Mas eu chamei os funcionários da prefeitura, que a gente tinha a satisfação em fazer as coisas com a própria mão de obra do município. Chamei todo mundo e falei: gente, olha, o negócio é o seguinte, vocês terão a responsabilidade de construir essa escola. Aí foi uma alegria total. O cara trabalhava até fora de hora. Né? Fui no Flavinando, seu Valdemar Flavinando, também me deu muita obrigação, que Deus abençoe ele onde ele estiver. Falei: seu Valdemar, é assim, estou construindo a escola municipal. A telha eu vou dar. Ele fabricava a telha naquela época. O caminhão vai levar a telha lá na obra. Eu falei: mas não, fica tranquilo. Quando chegou na hora da cobertura, o caminhãozão dele chegou carregado de telha lá. Então toda a telha foi doada pela cerâmica Fragnana na época. E assim foi. Aí começa pensar assim num ginásio de esportes. Foi o que aconteceu. Posto de saúde lá no Jardim Progresso, creche, né? Nós tínhamos uma dificuldade com as crianças, porque faltava creche. Né? Então, tudo isso foi feito. Foi uma época de governabilidade, onde os nossos governadores recebiam os prefeitos, como nós estamos conversando aqui. Pode ver. Eles recebiam a gente abraçado, porque o prefeito era um cidadão igual a ele, eleito pelo povo.
Hoje os políticos assim virou meio que... Hoje virou tudo nem sabe rockstar, né? Os caras é tudo estrela. Exatamente. Você falar com o cara, meu, você tem que falar com 500 assessores aí. Você tem que ligar pro Papa primeiro para depois falar com o governador. Foi uma das coisas que o senhor achou mais difícil depois quando o senhor foi vereador, esses tempos mais atual, tentar esse contato do que quando o senhor era prefeito? Não era difícil. Acontece como eu estava falando para você. Eu fui prefeito num período onde os nossos governadores, por exemplo, o Franco Montoro, o Fleury foi um grande governador para nós, construiu aqui a escola Nazaré, lá na época do Bahia, construiu a escola do Jardim Progresso. Então, quer dizer, foi um movimento. E nós, tanto eu, aí, todos os vereadores, inclusive, naquela época eram 13 vereadores. Nós trabalhávamos dia e noite, não tinha preocupação, não tinha... Enfim, teve uma época, mas choveu tanto, que a água passou aqui por cima da passarela da Amazônia ali, da rua, passou 1,20 m por cima. Aí vieram chamar, eu estava na cidade ainda, vieram chamar nós, o Geraldo Água está passando por cima do aterro da República do Castalho, vai arrombar o... Meu Deus do céu! Chamei o seu Narciso Vaz, que era um funcionário responsável pela prefeitura nessa área. Ele falou: prefeito, o negócio é o seguinte, eu vou pegar uma picareta, eu vou lá, eu vou quebrar o chamado ladrão de água, para a água vazar por baixo e vai devagar. Eu falei: não, eu vou junto, uma outra picareta lá, nós vamos juntos. E fomos nós dois lá. Olha, depois chegou gente, falou: Geraldo, pelo amor de Deus, saiam daí vocês. Esse negócio vai estourar, vocês vão parar lá em Limeira. Não é? Mas conseguimos abaixar o chamado ladrão de água, aquela saída do excesso de água, e a coisa começou a normalizar. Então são situações que hoje o prefeito não tem mais condições de fazer isso. Mas naquela época também acho que o maquinário, né, era não tinha nada, era mais na força bruta mesmo, pegar e fazer, né? Porque hoje é tudo mais fácil, né? Nós pedimos ajuda para empresário, até para comprar pneu para caminhão. A prefeitura não tinha um orçamento nessa época que tem hoje, por obras, né? Era muito pequeno. Hoje, em comparação... O que vale o quê? O orçamento de Cordeiro na época que o senhor era prefeito equivalia o quê? O Departamento de Educação hoje? Olha, se não for até menos. Até menos. Nossa, porque veja bem, virar, hein? A industrialização no município, ela cresceu muito. Você vê, começou assim com uma grande empresa que veio para cá, por exemplo, foi na época aquela empresa do João Oscar, que veio de São Paulo. Carbos. Aí Carbos, depois não deu muito certo lá, aí vem outro lugar, aí vem a Indestil, a Multistil, e começa a aumentar cerâmicas. Tudo bem, tudo isso tem um custo para o município, para a sociedade, mas ela tem um valor enorme que é o emprego, a criação do emprego. Né? Então você tem que comparar isso aí. O que, por exemplo, causa um problema, mas ela causa uma solução aqui. Então hoje, qual a dificuldade eu vejo como para os prefeitos? Naquela época, nós não tínhamos, eu vou usar um palavrão aqui, nós não tínhamos o problema da fome, do desespero, do desemprego, assim, não era que nem hoje. Hoje não. Hoje, se parar uma cerâmica, por exemplo, você perde lá mil empregos, de uma hora para outra. Então, você veja bem, precisa tomar um cuidado tremendo. As pessoas que estão na reta da dificuldade, passando fome, é muito grande. Sim. Hoje o prefeito tem que se preocupar, o administrador, eu quero dizer de um modo geral, seja de qualquer cidade, governador de qualquer estado, ele tem que se preocupar que tem muita gente passando fome. E não estão se dando conta disso, porque até é difícil acreditar uma dessa, né? Vem mais com a situação aí das pandemias, das epidemias que estão aí,
Infelizmente, essa obra aqui foi eu que pedi para fazer como vereador. Infelizmente é uma dificuldade muito grande. Então os prefeitos têm que se preocupar, porque tem muita gente que está abaixo do limite normal, que não tem o que comer. E eu acho que vai piorar ainda um pouco mais, hein? Então, Maurício, agora você imagina um pai de família, às vezes até desempregado ou num emprego de baixo poder aquisitivo, que não tem o que comprar, ver seu filho passando fome, na realidade, que tem muitos casos isso, não só em Cordeirópolis, no Brasil inteiro. A gente acha que essas coisas acontecem longe, mas está bem perto de nós, né? Entendeu? Tanto é que Cordeirópolis, de muitos anos para cá, ela cresceu, se desenvolveu, atualizou nas empresas, nos empregos. Então veio muita gente de fora para cá. Por quê? Porque onde eles estavam vivendo não tinha como viver mais. E aqui, com dificuldade aqui ou ali, você ainda encontra uma situação para poder se defender. Mas tipo assim, eu olhando assim, eu como cidadão cordeiropolense, nascido aqui há 37 anos, cara, eu falo pra você, não tem que reclamar de Cordeiro, não. Estudei na escola pública e nas três, no Progresso, no Jamil, no Levi, entendeu? O hospital ali sempre foi bem atendido, nunca tive esses caos, né, que nem a cidade grande, né? Você pega, tipo, Limeiras, uma Santa Casa, dá até dó, né, cara? Então, eu venho aí falar em Santa Casa, aí o governador querendo Tipo tirar assim, 12% da... Então, a Santa Casa ali, cara, o que ela faz, porque ela atende praticamente a região inteira, né? Santa Casa de Limeira, E mais Limeira, né? 88 municípios da região. Isso com todas as situações complicadas, problema cardíaco, parto, enfim. Do Brasil, a ala de queimados ali é a menor do Brasil, A menor né? do Brasil. Então, quer dizer, graças a Deus tem ali um administrador que cuida muito bem dessa Santa Casa, tem uma equipe de administração ali, a pessoa do seu presidente, que realmente tem um cuidado muito grande com a Santa Casa de Limeira. Porque senão você não tem aonde jogar, não tem aonde ir. Entendeu? Qual que fala pra mim, assim, dos momentos que você foi prefeito, qual foi a pior situação, assim, qual o pior departamento? Você falou, nossa, me deu trabalho pra caramba, me tirou o sono à noite. Foi, você lembrou e agora que eu estou até arrepiado aqui. Nós tivemos... Você tinha qual departamento? Porque hoje existe um monte, né? Mas naquela época... Nós tivemos naquela época um louco... O primeiro mandato, o segundo mandato não teve uma crescente no departamento? Praticamente teve, sim. Não, teve. Então explica para nós. Não era secretaria, era departamento de educação, departamento de cultura, enfim. Mas nós tivemos numa época um louco de um presidente que chamava-se Fernando Collor de Mello, que tinha uma maluca de uma ministra da economia, que resolveu de uma hora para outra, assim, de manhã, fomos dormir e acordamos de manhã cedo, uma outra situação de país. Quer dizer, foi preso todas as contas bancárias. Congelou tudo. Foi congelado. Você tinha direito a ficar apenas com 50 mil cruzeiros na época. E eu lembro dessa época que você comprar um doce era um cruzeiro, depois à tarde era 10 cruzeiros, era inflação. A coisa começou, uma inflação de 80%, 90%. Eu lembro dessa época aí. Então, a dificuldade passou a ser muito grande e a prefeitura, por que a situação foi difícil? Prenderam o dinheiro por um ano. Então acabou. Agora veja bem, o cidadão que tinha que pagar o imposto, pagar a água, pagar a luz, pagar as contas do município, deixou de pagar, porque não tinha como. Vai tirar da onda. E a prefeitura não recebia, como que podia pagar? Olha, foi uma época extremamente difícil para todos os prefeitos que tiveram na época. Nossa. Você precisava fazer e não tinha condição. Então esse foi uma situação que, vou falar para você, ser prefeito nessas alturas, você não dormia de noite direito. Então, é uma coisa assim muito forte.
Por ser filho de Cascalho, nós estamos passando aqui em frente ao Cascalho, eu tenho que falar para você o seguinte. O povo que assiste nós não sabe o que nós está em Cascalho agora, passando na frente da igreja. Essa igreja monumental aqui, né? Através de uma emenda impositiva que o vereador tem direito, eu consegui fazer com que o prefeito fizesse uma nova iluminação aqui na Praça Padre Luiz Stefanello. Que realmente agora, se você procurar uma agulha aí, procurar uma agulha no chão, você vai achar em qualquer hora. A iluminação ficou excelente. A praça leva o nome do Stefanello? Padre Luiz Stefanello, que é o padre que construiu a igreja. Mas os caras não falam que ele era o padre exorcista de Pernambuco? O Estadão criticava. O senhor conheceu o padre? Conheceu, né? Eu conheci ele, o senhor está no céu. Eu conheci ele, mas muito raramente assim, quer dizer, eu era muito criança ainda na época, né? Mas era um padre que a gente conheceu bem a história dele, o quanto ele se dedicava a tudo isso. Tanto é que ele veio, saiu da Itália, foi para alguns outros lugares, aí veio para Corderópolis, veio para Cascalho. Ele não era brasileiro? Não, ele é italiano. Italiano? Italiano. Que da hora, eu não sabia, eu achei que ele era nascido aqui. Italiano do pé roxo, viu? Ei, cara. Foi um padre que ele conseguiu montar uma situação no município de Corderópolis, através do bairro Cascalho, onde ele pregava a religião. Ele conseguiu organizar a sociedade, fazer com que as pessoas ali mesmo construíram um campo de bocha, tinha uma sede própria. Cuidasse da área deles, né? Exatamente. Então, ele valorizou muito o ser humano e criou, hoje, Cascalho tem uma mentalidade ainda muito radical quanto a esse padre Luiz Stefanello, porque ele foi um herói. Fazer tudo o que ele fez naquela época. Se você pegar e construir uma igreja desse tipo que nós temos aí hoje, você não tem condições de fazer, não tem recurso para isso. Era tudo mármore italiano, as pinturas inteiras era tudo à base de pintura de muito bonita mesmo a igreja. Mas não, é uma coisa fantástica, né? E cuidou da sociedade. Aí depois que ele foi embora, ficou uns anos cambaleando, aí vinha padre, enfim, te dá uma dificuldade muito grande. Na verdade, às vezes tem muito trâmite político, não tem? Na verdade, o Brasil funciona assim, né? Tudo. Eu acho que o mundo inteiro funciona assim. Tudo, né? Todas as organizações, elas têm o seu direito, elas têm... Né? E eu acredito o seguinte, eu acho importante todas as religiões, cada um tem a sua função. Né? Eu tenho a minha, respeito muito, respeito as outras também, mas respeito a minha e sigo a minha religião. Quando você fala do padre Luiz Stefanello, por exemplo, para mim foi um herói. Né? Tanto é que você veja, vou contar um caso aqui. Eu cheguei a ser prefeito, já no primeiro mandato, quando o governador ainda era o governador do estado. O governador resolveu fazer um encontro dos municípios do estado de São Paulo, lá em São Paulo, no Anhembi. Então, cada cidade tinha uma barraca reservada lá dentro do Anhembi, apresentava o que sua cidade tinha. Nós, cada um fazia dele, tal. E em frente à nossa barraca tinha o município, lá onde o padre Luiz Stefanello está sepultado. Fugiu o nome da cidade lá também. Eu conversando, e o prefeito estava lá, então, conversando com ele, eu falei para ele assim, prefeito, eu sou prefeito de Corderópolis, e o padre Luiz que está lá na cidade de vocês, foi ele que construiu, enfim, contei toda a história para ele e tal. E aconteceu lá uma situação, uma briga interna, patati patatá, o padre precisou sair de lá, que foi uma grande infelicidade para nós.
eu vou tentar trabalhar em cima disso para que trazer o corpo dele lá para Corderópolis. Ele falou, olha, enquanto eu for vivo, ninguém vai fazer isso. Pô, na lata para mim assim. Falou, ninguém vai fazer isso, porque o povo seu lá deveriam ter cuidado dele, não tocar ele embora de lá. Nós recolhemos ele aqui. Quer dizer, ele não falou isso para mim, porque eu não participei dessa. Mas ele falou para aquelas pessoas que, né, que se desentenderam com ele. Então, e está lá até hoje. Ninguém pode mexer lá. Então, são histórias que a gente vai vivendo. Por que aconteceu esse encontro? Porque esse encontro aconteceu lá em São Paulo. Eu nem sabia que existisse. Eu sabia quem era o prefeito, fui conhecendo lá. Ah, pode crer. Acho que a última cidade que ele passou, né? Na igreja, né? Foi. Aí acabou falecendo na cidade e enterrado lá, né? Que nem o Miranda aqui, né? Exatamente. Então você veja bem, é uma situação. Ser prefeito para mim foi uma honra, viu? Ser prefeito de Corderópolis foi realmente uma honra muito grande. Me dediquei de corpo e alma, fazendo tudo que eu podia fazer. Muitas vezes eu peguei coisa minha para poder atender situações do município, para não deixar as coisas ir para o caminho errado. Então fizemos um grande trabalho, eu acho. Deixa eu falar pro senhor, não vou esquecer não. Conta a história aí pra galera aí da Alemanha. Como que você foi? O senhor já contou essa história pra mim, mas eu quero que o senhor repete. Como que foi sorteado o esquema? Então, veja bem, isso foi no primeiro mandato. Primeiro mandato. Primeiro mandato, acho que foi 86. É porque a Alemanha caiu, né? O muro de Berlim caiu em 89. Foi 89, né? Então, veja bem, eu era prefeito em Corderópolis, o Valtemir Ribeirão era prefeito de Santa Gertrude. E tinha um deputado federal, Rui Codo, que era de Santa Gertrudes, era uma família tradicional de Santa Gertrudes e tal, e ele era deputado federal. Então ele vinha sempre, a gente acabou tendo uma liberdade e tal. Aí chegou um belo dia e ele fazia parte de uma das comissões no Congresso Nacional, lá em Brasília. Porque tinha um convênio Brasil e Alemanha, e a Alemanha ela procurava sempre ajudar. O interesse dela era o desenvolvimento da América Latina. Então, o deputado Rui Codo falou para o Valtemir, eu não sabia de nada. Falou para o Valtemir, eu estou montando uma comissão de prefeitos aqui do Brasil, pegando alguns prefeitos assim, dos estados aí e tal, e vocês vão ter uma viagem para a Alemanha, ficar 30 dias lá, tudo pago, né? Despesa lá, não tem um tostão de despesa, a não ser a passagem, cada um tem que pagar dele. Cada município paga a sua passagem do seu prefeito. E o Valtemir ligou para mim, né? Falou, Geraldo, o Valtemir era um cara brincalhão, era sujeito, né? Falou, Geraldo, ó, daqui 15 dias nós estamos embarcando para a Alemanha, né? Achei tão engraçado que ele foi à Alemanha. O que eu vou fazer na Alemanha? Mas você nunca tinha saído, nunca tinha viajado assim para fora do país? Nunca. Foi a primeira vez. O único lugar mais longe que eu tinha ido era o Uruguai. Aqui na América do Sul. Duas vezes. E foi. Então, aí... Vai, Geraldo, para a Alemanha. Uma hora mais ou menos, o Valtemir está na prefeitura de Corderópolis. Ele falou, rapaz, você não acreditou no que eu falei para você? Amanhã nós temos que ir para São Paulo preparar o nosso, como chama? Passaporte. Daqui 15 dias vamos embarcar no Rio de Janeiro. E eu dava risada, eu falei, Valtemir, vai contar isso. Aí eu falei, pô, coisa séria, né? Peguei e liguei no gabinete do Rui e falou, Geraldo, eu tô falando, é sério? É sério, vocês vão pra lá? Vamos para São Paulo, tiramos passaporte, demorou uns dias para ficar pronto, ficou acho que 2, 3 dias antes de viajar, e fomos para a Alemanha. Tinha acho que uns 30 prefeitos mais ou menos. Praticamente quase todos foram no mesmo voo.
Agora eu vou dizer uma coisa para você, Maurício. Você pensa uma coisa, eu nunca tinha, até aquele momento, viajado num vão daquele tamanho de 12 horas de voo direto, sem escala. Vou falar para você, naquela noite eu já não dormi a noite seguinte no avião. Fomos para São Paulo, pegamos um avião, fomos para o Rio, embarcamos no Rio e fomos para Frankfurt direto, numa pancada só. Ai, meu Deus do céu. E foi, mas foi um atendimento, um aprendizado para nós muito rico. Porque a gente conheceu lá, eu fico arrepiado de falar isso daí, das barbáries que aconteceram na Alemanha naquela época Hitler, né? Tipo assim, a guerra acabou em 45, praticamente 40 anos depois. 40 anos depois. E ainda tinha as marcas. O que foi feito outro até hoje? Até hoje. Foi milhares de judeus que morreram de fome cedo, porque o governo do Hitler deixava essas pessoas presas morrer de fome cedo. Criança, mulher, família. Fora que ia para a Câmara de Gás. Esses esqueletos foram todos eles tratados e arquivados em muitos lugares. Quando a gente chegava naquele lugar e via aquilo, a gente chorava, era uma coisa assim. Dava uma sensação. Nossa, então foi um aprendizado muito grande. Uma das perguntas que eu fiz na reunião, porque nós tínhamos reuniões todo dia, a Alemanha falando como estava saindo daquilo, através da democracia, porque a democracia realmente permitia o diálogo entre as pessoas. E foi. E fomos aprendendo esse tipo de coisa. E eu perguntei o seguinte, tinha uma igreja, uma catedral no centro de Berlim, e nós estávamos num hotel assim, bem próximo desse prédio, mas um prédio enorme, uma igreja, e a bomba estourou bem no meio da torre assim, e arrasou. Ficou só o topo, como chama assim, e estava daquele jeito. O que eles fizeram? Eles arremendaram, fecharam tudo. E eu perguntei, numa das reuniões, eu falei, mas por que a Alemanha não repôs, não refez aquela torre de igreja? Aí o mestre lá falou, olha, nunca vai ser reposto isso daí, porque essa daí é uma obra riquíssima da Alemanha. A cultura da Alemanha, falou, um negócio lá. Essa e mais outras grandes obras vão ficar sempre na vida inteira, para que todos os filhos, todos os alemães que vão nascendo daqui para frente, vão perguntar a pergunta que você fez, por que não foi remendar? Que é para mostrar para você que a guerra não dá resultado para ninguém. Para servir de exemplo, né? Ela só destrói. Então foi, rapidamente eu quero falar um negócio aqui, nós visitamos tudo lá, inclusive o famoso Muro de Berlim. E quando começaram a fazer o muro separando Berlim Oriental e Berlim Ocidental, primeiro rapidamente foi feita uma cerca de arame farpado, assim de 2,5 metros de altura. Não foi feito numa noite, num dia, né? Não, foi feito muito rapidamente. Então veja bem, se você, por exemplo, tinha seu filho estudando na escola lá no Bela Vista e você morava para cá, acabou, ele ia o resto da vida lá e nunca mais se ia ver ele. E teve uma menina que, desesperada, ela tentou, não conseguiu, aí no belo dia, ela pegou a bolsinha dela quando ela saiu da escola, ela saiu correndo, porque as coisas eram perto lá, saiu correndo e foi lá, pegou na cerca de arame farpado, assim, se machucando, tentando subir para pular para lá, para ir com a mãe dela. O soldado chegou debaixo com a metralhadora, uma rajada de metralhadora, caiu que nem uma rolinha no chão. Isso os caras mostravam para nós lá e choravam, você imagina não. Mas teve vários que tentou passar de lá para cá, né? Morria. Porque tipo, além do muro, tinha uma vala, você tem que andar indo um tanto e pular outro muro lá, né? Tinha um rio de água, inclusive, outra gente que morreu fuzilada dentro do rio. Então não podia. E hoje, por exemplo, você vê, nós temos uma primeira-ministra lá que está terminando o governo agora, está saindo já, que é a Angela Merkel, está sendo aplaudida por
todo o povo alemão, ela administrou a Alemanha agora nos últimos 6 anos, da maneira como ela administrou democraticamente, com progresso, enfim, você vê o que é a diferença. Isso a gente aprendeu lá. Os caras sempre falaram, a democracia é o único caminho, a democracia dá trabalho. Porque o autoritarismo, você manda e não pede. A democracia você manda, mas tem que pedir. Você tem que dialogar. E quando você dialoga entre as pessoas, você chega num acordo. Você chegou num acordo, você está resolvendo um problema em conjunto. Sim, né? Porque é fogo, né? Tipo, você Fantástico. pegar mesmo assim, tipo que nem ditadura militar que teve no Brasil. No interior, mas no interior não teve teve muito abuso por parte de polícia, por parte do exército, não teve, foi mais cidade grande, né? Não, cidades grandes, sim. Em São Paulo, Campinas. Nessa época, aí, no período aí, eu trabalhei no Instituto Agronômico em Campinas e eu morava numa república, lá no centro da cidade. Tinha nós de meninos e um grupo de meninas que eram estudantes, que era em frente lá. Aí uma vez lá tentaram sair, fazer um movimento, né? Antiditadura. Antiditadura. Borracha comeu. Inclusive eu levei também, todos nós levamos. Passando lá, o problema é que você está numa cidade grande, que eu falo assim, na época da ditadura militar, se o cara não gostasse do você e falasse que você era comunista, você tava perdido. Você tava ferrado, cara, porque ele ia lá pegar você até você provar que focinho de porco na tomada, meu irmão. Já quando passou 2 dias ali. Quando não pegava e matava. Entendeu? Era uma situação muito difícil. Nós estamos a vida era mais difícil, mudando, né? de Alemanha para Brasil agora, mas a Alemanha foi um grande aprendizado. Mas o senhor passou também pelo lado oriental, né? Passei pelo lado oriental também, que uma máquina de fotografia minha está lá até hoje. Tá lá. Quando nós entramos, os caras avisaram, quem tem máquina de fotografia, desliga, põe na bolsa e fecha. Não abra. Mas assim, tipo assim, o senhor viu, a diferença é muito grande, era? Muito grande. Tipo, tava parado no tempo a parte oriental. Tudo bonito, viu? Coisas lindas, mas é tudo coberto assim. Tipo, as coisas bonitas na frente, atrás... Atrás você não sabia o que tinha. Pode. Eles, na verdade, mostravam pra você o que eles queriam que você visse. Então, o que eu me admirei, o que todo mundo admirou, não foi só eu também. Teve um rapaz do Rio Grande do Sul que ele quis até arrepiar o topete, cortar o topete dele. Você entendeu? Mas aí, tudo bem, fiz umas fotos assim meio escondidinhas, até eu deixei a volta. Quando chegamos de volta, né, o ônibus parou, entrou 2 cidadãos lá, já veio direto em mim. Falando em alemão para mim, né, para entregar a máquina. Mas ele viu você com a máquina? Não sei, o ônibus deveria ter. O monitoramento. Com certeza. Aí o cara que estava do meu lado falou, entrega essa máquina, porque vai dar rolo para você isso aí. Você não volta para casa, rapaz. Enrolei um pouquinho, o cara pegou a minha bolsa assim, abriu, tirou a máquina, olhou, devolveu. Minha máquina está lá até hoje, fica de presente para ele. Entendeu? Então, viu, mas mudando de Alemanha agora para o Brasil, nós estamos passando aqui numa rodovia que também foi uma construção nossa, através de um convênio com a Secretaria do Transporte na época do Motura. Não, isso já foi na época do Fleury. Nós fizemos o asfaltamento dessa estrada aqui. Que era tudo estrada de terra. Era estrada de terra. Quando chovia, ninguém entrava. Era um transtorno. E fizemos ela até lá em cima. Isso já foi refeita, inclusive, mas foi feito. Então aqui eu lembro que eu vi umas fotos, eu não lembro disso aí, que eu era pequeno, tinha até uns campeonatos aqui, acho que foi na sua gestão. Não, foi, nós fizemos um show de motonáutica. Aqui? Foi uma coisa... ninguém esperava isso aí. Ninguém esperava, mas era uma coisa assim...
de gente que tinha aqui. Olha, você vai encontrar muita gente mais novo do que eu ainda, que vai lembrar disso. Isso aqui parecia um formigueiro de tanta gente. E eram uns caras loucos, viu? Os caras Mas que naquela vieram época, com umas motomato, que falavam, umas motos. os barcos de barco. Dava 100 por hora aí dentro. Aí. Dava mesmo, parecia que ele ia passar voando. Olha a merda. Então encantou a cidade. Eu acho que quem estiver vendo, ouvindo essa questão aí, que foi da minha época, Não, teve uma galera que estava na adolescência quando você era o prefeito. Inclusive, a ex-presidente da Câmara, ela comentou, ano passado, na Câmara, ela fez um comentário sobre esse evento aí, você entendeu? Então, praticamente ficou os anos 80 inteiro até os 90, né? Porque tipo, juntou tudo, né? Foi três mandatos, né? Na verdade, junto, né? Trabalhando na mesma equipe, né? Praticamente ficou praticamente mesmo, que só teve que trocar esse Odair, porque o senhor não podia ser a reeleição, senão, né? E assim, depois acabou voltando. Então, nesse período, quando eu saí depois do primeiro mandato, eu fui para São Paulo. Trabalhei no CEPAM também, que era o Centro de Estudos do município. Pode crer. Trabalhei também uns anos lá. E eu falo assim, tipo, nesse período aí, Corderópolis teve, acho que a parte mais cultural, mais ativa, né? Foi. Teve o show do Barão Vermelho, quando o Luiz Nardini fez o Barão Vermelho e o Ira, né, trouxe. Exatamente. Teve Chitão no Chororó, acho também, não teve? Chitãozinho Chororó. Teve uns par de show. Hoje, tipo assim, né, o cara fala, traz na festa da cidade, traz todos aqueles artistas. Hoje tem fundo pra trazer isso, né? Naquela época não tinha. Não, e naquela época os caras eram muito mais famosos ainda do que é hoje. Porque hoje que você fala, se a prefeitura traz... Pessoal, a maior parte deles de fora que vinham fazer show aí, o hotel deles era a minha casa. Porque não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. Tinha dois meninos, dois irmãos gêmeos, que tinha, me dei agora lembrar o nome desses dois garotos, hein? Eles vieram com um carrinho, não tinha onde ficar, eu falei, não, fica aqui em casa. Aí no dia seguinte que foi o show, um deles ficou tão nervoso que a praça encheu de gente, que foi uma coisa... Ele falou, seu prefeito, por favor, sobe junto do palanque junto com nós, porque o irmão dele falou, meu irmão não vai conseguir subir. Ele está tão nervoso. Aí eu comecei com brincadeira com eles assim, peguei os dois subindo no palanque, fizeram um show. Eles cantavam aquela música Rosa Amarela, seu moço, não lembro o nome dela. Agora eu vou achar lá, depois eu coloco aqui. Mas olha, foi um sucesso. E nós fazíamos isso frequentemente. Eu vou falar pra você, eu assisti Sidney Magal. Sidney Magal. Lá no Progresso. Exatamente. Sidney Magal. Nossa. Então, tipo assim, eu acho que nessa época aí dos anos 90, metade dos anos 80 até metade dos anos 90, Corderópolis foi bem ativo culturalmente. Porque, tipo assim, o que tem de banda, de músico dentro dessa cidade aqui. Exatamente. Cara, e tipo assim, o departamento de cultura, desde a época que o Elias foi o prefeito pra frente, tipo, tirando a Mara. Você ia lá, a Mara falava que ela era secretária de cultura, que ela falava, meu, vê o que você quer fazer, vê o que você precisa, mandava, e a gente fazia. Depois, no começo do Feio, teve alguns festival que ele fez lá, o João Pacífico, foi um só também. O João Pacífico veio muito na minha época, na época do Elias. Então, mas aí, tipo assim, aí acabou essa parte, assim, você já não vê mais as bandas tocando, tipo, né, tentou fazer, né? Acho que esperou cair bastante, né? Eu tenho um negócio gravado aqui do João Pacífico, depois eu mostro pra você. Um poeminha que ele fez pra mim na minha casa. Ah, meu Deus. Você conheceu o João Pacífico? O João Pacífico? Ele ficava na minha casa de semana. Uma vez, ele ligou pra mim e falou, prefeito, tem um colega meu aqui de Tirapina que vai passar aí pro Corderópolis. Pode largar eu aí? Eu falei, pode vir com mala. Veio ele, a mulher, o filho, o papagaio, o cachorro. Meu Deus. Ei, Geraldo. Olha,
Aí, né, a primeira vez que ele dormiu em casa, a Marinês tinha uns jogos de cozinha que ela ganhou no casamento, nós ganhamos no casamento. Então, ela nunca tirou do armário, porque ela admirava aquilo, ela adorava aquele negócio, era uma coisa mais linda do mundo. Aí, nossa, um dia, logo cedinho ela levantou cedo no dia seguinte e tal, fez café, fez um monte de coisa lá e tirou todas aquelas coisas bonitas lá, montou uma mesa bonita assim, né? E eu olhando, falei, mas pra quem que ela vai fazer isso? O João Pacífico vai tomar café, mas nem morto. Tá bom, quando foi lá às 8 e pouco por aí, ele levantou a mulher, montou o filho, passou assim na cozinha, fez assim, esfregou na nariz. Falei, vereador, mas o que é isso aqui? Falei, seu João, o senhor, né? Falei, você tá louco, rapaz. E cadê a geladeira? Foi lá, abri a geladeira, catou uma garrafona de cerveja, falei, café gostoso aí. E pinga, hein? Pinga era uma atrás da outra. Uma atrás da outra? Então, mas era um sujeito extraordinário. Da hora, hein? Ele, uma noite, eu tenho umas coisas gravadas, não sei nem se está gravado ainda. Ficamos a noite inteira, eu e ele tomando e ele contando as histórias. Ai, meu Deus do céu. Sabe aquelas mini fitinhas assim? Eu nem sei onde que tá aquilo em casa. Foi, olha. Então, mas tem que pegar tem que pegar esse material aí, que hoje dá para passar pro digital, dá para passar pro celular, pro computador. Eu acredito que... Entendeu? Porque tem que pegar o gravador, é que não pode, às vezes pode... Eu tenho um monte de fita cassete, tem um monte dos eventos que nós fazíamos em Cordeiro. O Wander Oveda gravava tudo isso. Pode crer. Mas deve ter uns 50... Tem que fazer um documentário. Como chama aquilo? É videocassete, né? É, videocassete. Tudo coisa, aquelas todas fitas as VHS. romarias, as festas. Ó. Você vê aquilo, você fica... Eu não sei nem se está funcionando. Não, funciona. Se tiver guardadinho, você não pegou umidade, tem essas não coisas. deve ter pego. Não, então se tá guardado, dá pra ressuscitar. Coisas que você vai ver assim e fala, mas escuta, isso aqui é Cordeirópolis? Então, mas o problema é que nem eu não lembro, assim, que eu era muito moleque. E quando se eu ouvir, eu vou falar, pô, da hora, né? Que é uma outra Cordeirópolis, totalmente diferente de hoje, né? Ah, foi uma coisa extraordinária. Hoje o Cordeiro é muito grande perto daquela época, né? O Cordeiro era mais Você vê lá bem, a gente procurou desenvolver o crescimento através de empresas, né? Sim. Várias empresas vieram para Cordeirópolis naquela época. Aumentou muito a mão de obra, formação de mão de obra. Eu construí uma escola profissionalizante. Conseguimos vários tornos, tudo usado, precisamos fazer algumas reformas e tal, mas estava tendo aula profissional para alunos. Olha, o prédio está lá, o que fizeram essa escola que já morreu faz tempo, ao lado do Levi, do Jamil. Eu lembro quando os tornos já estavam parados lá, quando que eu estudei lá. Depois por fim acabou abrindo lá e nós acabamos fazendo show lá depois. Acho que foi essa aí. No mas teatro. Foi ali, fizemos uma escola profissionalizante. Outra coisa, eu trazia o Senai para Cordeirópolis, os chamados vagões de trens. O presidente do Senai naquela época, eu tinha muita amizade com ele, então eu falava para ele, presidente, olha, traz para mim aqui formador de mão de obra, de pedreiro, carpinteiro, encanador, pintor, costureira, cozinheira, tudo nós fizemos. Enchia os vagões de trem, porque naquele tempo tinha a parte de carne, que era o normal que vinha aqui para parar, estava inutilizado ali. Mas os vagões paravam ali e ali faziam os cursos. Mas que coisa. Então você veja bem, tudo era feito da maneira que podia, só que resolveu. Sim. Deixa eu falar pro senhor, aquela ali é onde é a estação ali. Qual que é o maior problema daquilo ali? Aquilo ali é uma área estadual, não é? Olha, não é nem, não vou falar para você estadual, ali é uma área que está sob domínio do banco, não sei se é Banco Central, mesmo DS, o que é.
aquilo não está na mão de governo, está na mão... Funcionava na década de 80 ali. Funcionava. Pô, os caras falam pra mim que ali era uma das estações mais bonitas que tinha no estado de São Paulo. Nossa, mas tinha ao lado da estação, tinha um bar todinho de madeira, madeira tratada, a coisa mais linda do mundo. Então ali fazia baldeação, né? Chegava, o trem parava, quem ia para... E a gente brincava muito com isso, olha, quem vai para descalvar, suba para... E você ia para Araras, pegava a linha direita, quem ia para Rio Claro, a linha esquerda. Mas era uma vida ocupada, nós não tínhamos tempo para nada. A gente queria resolver tudo, queria, enfim. Olha, criação de peixe, nós fizemos ali para lá no Bela Vista, por exemplo, estava tudo abandonado, ali construímos aquelas conjuntos de casa. Eu mudei lá e ali foi, acho que inaugurado em 92, né? Então, eu falo sempre isso daí. O que nós fazíamos? Convênio com o Estado. O município comprava a área, porque o Estado, para comprar uma área no município, ele tem mais dificuldade. Então, o município comprava a área e fazia um convênio com o Estado, com a Secretaria da Habitação, e a Secretaria construía as casas. Umas casas muito boas e de baixíssimo custo. Então, daí eu mudei lá na Santa Luzia em 93 lá, eu moro lá desde um ano depois que aquilo lá inaugurou. Foi em 92, foi em 92 que foi. Inaugurou o lago, tudo ali. O lago foi o daí. Mas ali existia o Progresso lá em cima e aquela faixa do Santa Luzia não era nada? Não, antes do processo era tudo cana assim, ó. Mas aí pra você chegar no Progresso, você tem que passar pela estrada de cana? Não, tinha que passar, antes do pontilhão tinha que passar por cima da pista. Então, mas aí tipo aí tinha um Bela Vista, só tinha aqui a faixa aqui dessas casas mais antigas aqui em cima. Não, ali não tinha o pontilhão, aí foi feito o pontilhão. Então, mas daí passando o pontilhão, você tinha o Bela Vista, aqui as casas mais antigas aqui. Não tinha mais nada ali. Aí depois, mas aí o Progresso lá em cima foi tudo cano. Foi tudo feito numa época só? Foi, aí eu comecei a questão da habitação no Santa Luzia, não, aqui foi feito aquele conjunto de casas populares ali. São José? No São José 1, São José 1. São José 2. Aí depois veio o Dair, chegou a eleição, o Dair ganhou a eleição. Ele começou a montar um trabalho na construção do Jardim Progresso. Porque o que ele queria fazer? Ele queria vender a terra para o lote para a pessoa, a prefeitura fazia a infraestrutura, e o cidadão comprava e construía a sua casa, que é uma maneira do cidadão não ficar endividado. Foi um grande trabalho, não estou aqui badalando ninguém não, mas o que é verdade a gente tem que dizer. O lago foi uma coisa magnífica que eles construíram. O Jardim Progresso também foi. Você vê, são 1.200 construções ali. Onde cada pessoa fazia. Então, depois, quando eu voltei na prefeitura, quer dizer, aí acabei asfaltando, acabei terminando a parte elétrica, que não tinha energia. Enfim, foi uma coisa louca assim de crescimento. Posso dizer para você, viu? Naquela época o prefeito trabalhava, a gente andava na rua com as pessoas. Olha, eu nunca levei uma ofensa, nunca ninguém, sabe, eu andava em qualquer lugar, eu falava, você é louco, por quê, gente? Foi esse povo que me elegeu, entendeu? Eles ajudavam muito a gente a fazer as coisas. A parte da educação, quando eu construí a escola Vale. Quantas obras foi mais ou menos? Rapaz, eu vou contar assim. Eu coloquei lá como diretora da escola a filha de seu Barreto, Mauro. Lá do Progresso? Não, ali na Malha. Na Malha, o Progresso já é de 96. O Progresso era da Dair, aquela escola foi o Dair que fez também. O Jardim Progresso? Não, a escola do Jardim Progresso. Acho que eu foi no Mário Fleury, se eu não me engano. Foi o Covas, acho que fez. O Covas do Fleury, uma coisa assim.
Porque acho que a Escola do Progresso é de 97, 96. Deve ser o Elias, eu acho, na época lá. Mas eu digo a Nazaré, a Malha. A Escola Nazaré foi daí que fez. Daí a Malha, o senhor. A escola mais antiga que tem é o João Levi. A creche eu construí duas, uma ali na Senhora Aparecida, que depois o daí, o prefeito Elias, ele mudou de lugar para abrir o espaço para a igreja. Ele ficou da hora aquela puta. Não, ali, porque na verdade estava muito apertado. Mas naquela época não tinha, era a área que o município tinha. Isso mesmo. Então as coisas, era tudo difícil, mas se fazia. Enfim, e a política era naquela época. Ah, meu filho, tinha. Era que nem hoje, que xinga pela internet. Não, eu xingava, mas de boca a boca. Esse programa de rádio pegava fogo. Nossa, mas... Porque eu naquela... lembro, o Elias, eu não quero criar pelo amor de Deus, não é isso, Elias, um abraço. São coisas da política que é história, faz parte da história. Faz parte da história. Quando ele montou a rádio, todo mundo falava assim, Geraldo, agora eles macetam você, entendeu? Você não ganha mais eleição. Estreou a rádio, a participação nossa era tão difícil. Nossa, era, não deixava aí. Ganhamos com rádio e tudo, viu? Eu tirava o sarro. Meu, não tem. Na verdade, o único meio de informação que vocês tinham naquela época para divulgar era o jornal e a rádio, né? Que nem o jornal e a rádio eram dos concorrentes. Era tudo concorrente. Então não tinha como. Mas eu vou dizer para você, viu? Eu agradeço a Deus por ter conseguido fazer isso, por ter sido prefeito 10 anos, um mandato de 6, um de 4. Entrei com as mãos limpas e saí com as mãos limpas. Isso é uma riqueza que eu trago para minha casa. Hoje eu continuo trabalhando na minha vida para poder tocar o meu barco, entendeu? E me arrependo de Daí o senhor saiu em 92, aí na época que ele foi candidato, você não concorreu. Foi um período que eu estava em São Paulo no CEPLAN. Depois você voltou como vereador. Como vereador. A primeira eleição foi quando, como vereador? Na realidade, a primeira eleição que eu disputei para vereador, eu tinha montado uma agropecuária em Araras. Então, eu não tinha tempo de vir para Bordeirões, porque se eu fosse ficar pagando funcionário para tocar lá, quando eu estava começando, eu tinha que formar a clientela. Então, acabei ficando como primeiro suplente. Você vê que coisa interessante. Aí, acabou. Não assumi nada, fiquei. E passado mais uns tempos, resolvi sair candidato a vereador depois, uns anos aí e tal. Acabei sendo mais votado na época. Também com uma campanha muito simples, muito... Né? Enfim, foi um trabalho... Vereador, o senhor foi quantos mandatos? Foi dois mandatos, né? O primeiro mandato eu fui presidente da Câmara. O senhor foi suplente em um. Suplente em um. Aí o senhor ganhou como mais votado em outro. E depois no segundo, você foi na segunda vez, você foi o segundo mais votado, não foi? Também, foi o segundo mais votado. Aí foi presidente da Câmara também. Foi presidente da Câmara. História excelente como política, hein? Viu? E a gente deixou um legado realmente que é muito importante, muito rico, muito importante. Você vê Jardim Cordeiro, por exemplo, eu lembrei agora aqui que a gente está praticamente em frente. Jardim Cordeiro tinha um problema, uma dificuldade muito grande com água. Então, o que eu fiz? Construí aquele depósito, aquela caixa que tem lá em cima, ali perto da Vila Bution, tem duas caixas, uma menor e a maior. Aquela maior eu construí ela, fizemos uma ligação por baixo da pista para abastecer o Jardim Cordeiro. Nunca mais Jardim Cordeiro teve que água. Entendeu? Então, eram os problemas que apareciam. Asfaltei também
o Jardim Cordeiro até na avenida, no meio lá, era o que tinha de recurso. Não, não. Até, às vezes, politicamente, tiravam proveito. Ele largou os mais pobres, não largou. Nós fizemos até onde podia fazer. Foi eliminando as dores de cabeça que vinha aparecendo no momento, né? Sim, também. Não tem como pegar e largar o negócio que tá mais feio aqui e levar pra lá. Outra coisa... Hoje o cara faz isso de pirraça, né? Antigamente não tinha como. Olha, nós não fazíamos promessas absurdas que se fazia. O alteamento da represa de Cascalho, nós estávamos passando um momento dificílimo. Isso aí foi inclusive até quando eu fui para a Alemanha. O pessoal falou, Geraldo, você vai viajar agora. Eu falei, gente, o funcionário está aí, você sabe o que tem que fazer. Não prestamos ninguém, fez tudo com o funcionário público nosso. Fizemos o alteamento. Quando eu voltei, praticamente eu já estava terminando o alteamento da represa. Por uma bênção divina, logo em seguida começou a chover, a represa chegou até vazar água por cima. Nossa. Eu fiquei felicíssimo daquilo, que durou quase 20 anos ali, né? Agora que a coisa apertou, porque o crescimento da cidade, não vou dizer que foi desordenado, mas é que chegou no cresceu muito, que agora tem que resolver isso daí. Então, mas tipo assim, tudo é o futuro, né? Você tá lá do 1980 pra cá, já são quase 40 anos. Quase meio século, velho. Não, tem que fazer essa represa nova, tem que sair. Sair, sim. Inclusive eu estou torcendo para que isso aconteça, porque a água não é minha, não é sua, a água é nossa. Todos nós precisamos dela. E o que o senhor enxerga para o futuro de Cordeirópolis aí, politicamente, na visão do senhor? Eu vejo o seguinte, Cordeirópolis não tem como parar mais. Porque Cordeirópolis hoje vive no centro do Brasil, do estado de São Paulo principalmente, onde o desenvolvimento é muito rico, é muito forte. As empresas que tem aqui trabalham com um grande número de exportação. As indústrias cerâmicas, tem a indústria metalúrgica, né? Temos várias aqui em Cordeirópolis que também trabalham com exportação de produtos, enfim. Cordeirópolis não tem como parar. A tendência é crescer. Eu acho que politicamente a gente tem que torcer que quem for dirigir essa cidade aqui tem que pensar que nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Passou um ano, esse ano, pelo que se prevê, não sou ninguém para determinar isso, mas o que se prevê, uma situação dificílima, agora com esse novo vírus que vem vindo aí, porque Manaus é um estado que recebe muita gente do exterior, porque lá tem a Honda, tem grandes empresas que vendem para o mundo inteiro. Então, quer dizer, vem gente de fora de Manaus, e de Manaus vem para o resto do país. Não tem como você evitar uma epidemia. Não tem como. Tem como você controlar isso. As pessoas se cuidar, não abusar. Né? Então, mas eu acho assim mesmo que a gente se controlando tudo, essas coisas ainda levam um tempo, hein? Não, vai levar uns 5 anos aí pra frente. Desemprego, as pessoas de vida. O pobre que está passando apertado, você imagina o cara que não tem alimento para dar aos seus filhos, entendeu? O desespero que ele vive. Então, a dificuldade vai ser muito grande para os administradores também, viu? Prefeitos, vereadores vão ter que se preocupar muito em ajudar o município a se desenvolver. O vereador não pode querer ficar discutindo questões pessoais, não é o nosso caso aqui em Cordeirópolis ainda. O vereador não pode ficar discutindo questões pessoais, tem que discutir coisas de interesse do município, do Estado, da União, né? Tudo isso daí nós temos que resolver. Outra coisa muito bonita que eu acho, né? nem todos gostam da água doce, né? Outros preferem água ardente. Mas essas palmeiras, por exemplo, quando nós plantamos isso daí, foi da minha época,
foi muito criticado por alguns políticos. Mas hoje o único problema dela aqui é que não tem manutenção. Falta manutenção. O que é manutenção? Catar essas folhas secas. E tipo assim, na verdade tem umas que tá meio zoadas e precisava dar uma reparada. Mas é da hora. É bem legal, parece Beverly Hills de Cordianópolis. Eu acho que é uma situação Jardim Eldorado. Você pega aqueles alto-falantes, aquelas luzes ali, ó. Nunca funcionou o campo à noite ou na época que você era mais jovem, você assistiu um jogo à noite aí? Não, tinha treino, tinha alguma coisa, mas jogo não tinha. Lá. Que é uma das vilas mais antigas de Cordeiro, né? Que é Nova Brasília, né? Eu morei aqui, que era gostoso o lugar, né? Vocês moravam aqui, né? Lá abaixo do Brogian, que era o pai do Vada. O pai do Vada. Mas Corderópolis é uma cidade que a gente aprendeu, não porque eu sou filho daqui, mas a gente aprendeu a amar isso daqui, viu? Mas muito tranquilo, né? Não tem muita coisa ali. Porque é um povo meio atrapalhado, né? O povo gosta de uma farra, né? Mas isso faz parte, né? Agora, nesse período que nós estamos vivendo aí... Agora tem que ficar de boa, né? Senão... As pessoas têm que se cuidar, porque não é só o poder público não, hein? O poder público tem que fazer a parte dele. A responsabilidade de todo mundo, né? Mas a responsabilidade é de todas as pessoas. É isso aí, seu Geraldo Butião. Mas eu estou feliz por estar fazendo isso daqui. Eu acho que ninguém é eterno, né? Mas a eternidade ela se efetiva através de um fato como esse. Quer dizer, você tem alguma coisa a gravar. Dentro daquilo que a gente pode, que a gente fez, que a gente conseguiu. Ninguém foi dono da bola. Nunca fui, nem quero ser. A bola tem que ser para todos. Na verdade você deu continuidade para o que vinha e o próximo deu e assim foi indo e assim vai ser sempre a política. Não adianta falar, entrar, bater no peito e falar eu fiz tudo, eu fui melhor. Cada um teve sua época, né? Cada um teve a parte dele. O Cordeiro precisava de um líder e você foi o líder naquele momento, né? O nosso primeiro prefeito foi Aristeu Marcicano. De Aristeu Marcicano para cá, todos os prefeitos que passaram, cada um tentou fazer a sua parte. De uma maneira ou de outra. Tá? Enfim. Mas isso aí também, os mandatos também era muito... Tinha um mandato... O tempo de mandato que o senhor ficou 6 anos, depois voltou 4. Na verdade o senhor se beneficiou na eleição, né? Porque até então ninguém tinha ficado 6 anos no mandato, né? O Elias ficou 6 anos. Não, então foi o último a ficar. Foi o último, eu fui o último. É o último. Mas... Eu disputei, eu ganhei a eleição por 6 anos naquela época. É o brinco. Ele ganhou 2 anos. Eu disputei e ganhei aqui, bonito. Meu lugar. Não, mas foi realmente porque houve a prorrogação, voltou ao normal, né? O sistema militar voltou ao normal, então, para poder juntar com os governadores, deputados, nós fomos eleitos por 6 anos. Então tive um de 6 e um de 4. 10 anos de mandato, 8 anos de vereador, 2 mandatos de vereador. Praticamente aí, ó. Tá bom demais, né? 18 anos de trabalho público. 20 anos de trabalho público, hein? 20 anos cuidando do problema que não era seu. Que não era meu. E olha, e minhas mãos continuam calejadas e limpas. Graças a Deus. Muito legal. Aqui, ó. É isso aí, seu Geraldo Butião. O senhor quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma observação que o senhor fez? Eu acho que... se resume assim mesmo. Vou resumir dessa maneira aí, né? Que Corderópolis seja muito feliz pela sua vida, porque... Corderópolis tem quantos anos? 72? 72, né?
É a idade do senhor, então. É, exatamente. Eu nasci no ano da emancipação, 1948. Pode crer, ó. Mesma idade. Aí eu entrevistei o seu Barreto, ele falou assim, Corderópolis é criança pra ele. Ah, foi um grande amigo, viu? Então, E muitas amizades a gente fez também, eu acho que... Ô, deixa eu perguntar uma coisa que eu não posso esquecer. Na época, eu lembro que eu fui bastante festa do peão quando o senhor... Antigamente, hoje você vê as festas do peão como que ela é. Praticamente um circuito de rodeio, né? É um circuito de comércio, né? É, também, né? Tipo assim, era mais difícil fazer o rodeio naquela época, esse tipo de festa, por quê? Porque você não tinha muito apoio de... Não tinha verba e também não tinha muito apoio, que nem hoje tem, das companhias de rodeio, de... Não, pelo contrário, você não tinha... outra coisa, você não tinha a chamada tropa, por exemplo, que era o dono da boiada e tal. É, hoje praticamente é eles que organizam, Hoje né? tem tudo isso daí que eu naquela época não. Eu quando fiz a primeira festa aqui, fui buscar um pessoal lá de São José do Rio Preto para poder fazer a festa. Só que tem uma coisa, por ser as primeiras, empolgou as pessoas. Eu tinha muitos amigos cavaleiros, a gente estava sempre junto. Então eu ligava para esses caras espalhavam. Vinha, tenho tudo gravado, senhor. Tudo. Tem a primeira, inclusive, que foi feita em Cascalho, porque depois disso daí parou. Aí foi feito depois umas romarias para a festa do Cascalho. Tem tudo gravado isso daí, coisa mais linda do mundo. Da hora, hein? Você não acredita ver aquele povo na rua, festejando. É uma coisa de doido. Aqui no Jardim São Paulo, também o Jardim Módulo, também era tudo terra, viu? É, eu não falo pra você, foi pouco tempo que eu descobri que ele chamava Jardim São Paulo. Eu sempre pensei que eu ouvi da Vila Módulo, né? Vila Botion. Foi feito tudo na nossa época também, a partir do Jardim Módulo. Aqui eu não me lembro, acho que foi na época do Elias, na Vila Botion. Na verdade. Você vê, a gente tem uma participação, toda a cidade. Cordeirópolis, na verdade, tipo assim, Cordeirópolis foi bem organizadinho, né? Não foi uma coisa que, fica uma coisa lá, daqui a pouco outra coisa lá, né? Tipo assim, né? Tudo fora de mão. Tem cidade que você... Eu conversando com um amigo meu de fora, nem projetadinho. Falando de Cordeirópolis, eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu tenho orgulho de Cordeirópolis, porque Cordeirópolis é uma cidade internacional. E de fato, Cordeirópolis tem ligações internacionais direto. Nós temos muitas pessoas aqui que sobrevivem de contatos internacionais. É uma coisa muito bonita isso. As nossas empresas, por exemplo, com sua independência, cada um com o seu tipo de produto. Enfim, as coisas vão crescendo. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, quando eu acordo, boto o pé no chão, eu digo o seguinte, ó Senhor, a minha vida a vós pertence. Então, o que eu quero dizer para você é que o destino da gente somente a Deus pertence, está na mão de Deus. Não temo nada, né? Tem umas dificuldades que a gente está passando agora por umas questões de saúde da minha esposa, tudo, mas a força da fé, da esperança, tudo está reagindo, está seguindo, entendeu? Não pode parar, né? Se para. Tudo isso são coisas que vai acontecendo. Vamos ver, né? Cordeirópolis, olha a vista de Cordeirópolis aqui da Vila Botion. Magnífico. Nessa terça-feira de carnaval. Essas horas a gente tá chegando ali na barraca do pastel ali, ó. Nossa. Mas é bom também, né? Dá um sossego, né?
Mas você viu lá no Rio de Janeiro, a turma não tá nem aí. A turma, nossa, fizeram o carnaval lá, parou rua, parou tudo. Você vai ver daqui uma semana. Pois é, que eu ia falar pra você, o efeito daqui. Não, agora tá todo mundo pulando, bebendo, não sei o que. Vamos ver daqui uma semana, você vai ver só. É 7 dias pro bicho pegar o Zé. É terrível, hein? Terrível. Isso Então, daqui é uma coisa que esporte. pouquíssimos municípios do estado de São Paulo têm igual isso. Olha lá. O nome bem na chapa aí, olha lá, o José Geraldo Tió. Aí o prefeito também tem que reconhecer que ele foi a reforma que ele fez no ginásio que precisava fazer. A manutenção tem que ter, né? A escola Amália precisava fazer uma reforma. Aliás, todos os prefeitos que passaram, cada um aumentou alguma coisa. Cada um. Se isso aconteceu, por quê? Porque é uma coisa boa. Senão, enfim. Na verdade, o mais difícil é fazer, né? Com certeza. Tipo, você pegar e fazer. Depois que tá feito, é mais fácil você aumentar ou se você tá fazendo a manutenção que tem que fazer, né? Mas então é isso aí, Geraldo. Você falou que não tinha 15 minutos de história para contar para mim, você já está 1h30 comigo aqui. Eu agradeço você. Beleza. Obrigado pelo aceitar o convite. Então, uma hora a gente conversa aí, um monte de coisa lá. Então, o senhor Vai fazer um documentário, alguma coisa. Pelo menos organizar isso aí, né? Exato. Porque, tipo, é que nem o senhor falou, nós daqui nós parte, as coisas ficam. Então, que fique nos arquivos do município. Essa obra aqui foi o falecido prefeito que construiu aí, puxa vida, Teleforo Sanches. E depois estava chegando numa situação difícil, eu reformei ela também. Mas hoje em dia esse tipo de coisa não se usa mais, né? Mas também aqui assim... Eu tenho saudades de Cordeirópolis da época da praça. Que a juventude toda ficava circulando, frequentava a praça, né? Mas o tempo passa. A tecnologia muda, né? Muda tudo. Mas eu passei uns final de semana aí, tinha bastante gente aí. No Natal também. Teve os bagulho de época de Natal também aí, né? Sim. Eu acho que falta mais em Cordeiro a opção de um incentivo maior na Você sabe parte o que acontece? Eu tenho visto que a gente anda pela cidade aí, nos finais de semana, todos os bairros, cada bairro tem o seu público, né? O seu lugarzinho das pessoas fazendo uma diversão. Hoje em dia o cara fica mais perto de casa. Sim. Ou tiver um show, alguma coisa aqui, o cara vai vir, né? Mas caso contrário, antigamente o que acontece? O bairro não fornecia tanto assim, né? O cara tinha uma mercearia ali, única ali, tal, era mais o centro da cidade, E assim vai entrando os anos, e as coisas vão mudando, e nós vamos ficando velho, entendeu? Não tenha dúvida. E graças a Deus, que estamos ficando velhinho. Que partir jovem não dá, né? Aí você tem mais uns 50 pela frente aí. Aí se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vamos estar por aí. Então é isso aí, eu vou fechar o programa aí com o senhor do Zé Geraldo Butião. Valeu, Zé. Obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe. Olha que da hora você ter aceitado o meu convite. Valeu. Continue fazendo esse arquivo que é importante para todos nós. Obrigado. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Rota Underground. E a gente se vê por aí. Fazer o Geraldão fazer um rock and roll pra vocês aí, ó. Aqui, ó, Geraldo, fala um rock and roll pra turma aí. Legal. É isso aí. Valeu. Vai lá. Só. Apertadinha, né? O carro grande. A bicha é grande. Ai. Calor, não, rapaz. Calor. Pera aí, Aqui como que fecha? Aí, já.